cair essa live. Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou gravar esse novo vídeo em Romanos 14, versículo 13, que vai relatar a liberdade e a caridade. Esse é o vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 13. A liberdade e a caridade. Vamos ler. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Paulo está falando aqui nessa carta para os romanos que nós não devemos julgar mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo, ao vosso irmão. Porque no vídeo anterior eu falei a respeito de um irmão quando erra dentro da igreja, que nós devemos admoestá-lo e para que ele não venha a pecar mais, seja demonstrado dentro da igreja, dentro da verdadeira igreja, a igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a igreja de Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, não julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo a vosso irmão. O que é que quer dizer isso? Que aquele irmão que eu falei no vídeo anterior a esse, o irmão lá pecou, e ele foi julgado não para condenação. Foi julgado não para condená-lo pelo ato que ele praticou, mas ele foi julgado para que ele volte a obedecer à doutrina de Cristo. Ele foi ademoestado para isso, para que ele não caia mais em pecado, para que ele não tropece mais, para que ele não escandalize mais, para não ser julgado dentro da igreja, dentro da verdadeira igreja, dentro da igreja de Deus, Então, portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito de cada um, para não tropeçar, Não é para nós nos julgar, o irmão não vai andar tropeçando na doutrina, na lei de Cristo, nem no mandamento de Cristo, nem fazendo escândalo para com os outros irmãos, porque ele está seguindo a ordem de Deus fielmente, com amor puro no seu coração, com obediência, Por isso, Por isso, então, não devemos praticar mais essas coisas, que está dizendo para esse irmão, para ele não andar mais em tropeço. Ele já foi ademoestado, já recebeu, chega para lá nele, então ele deve andar, Ele deve andar na linha reta, para não ser julgado mais pelos irmãos dentro da igreja, Antes seja o vosso propósito agora em diante, depois da demonstração que ele recebeu, para ele andar no propósito de não andar mais em tropeço, nem escandalizar, tanto a igreja como os irmãos dentro da igreja. Ele deve ser dessa maneira, Eu sei, Paulo falando, eu sei e
estou certo no Senhor. Jesus, Paulo falando, dentro da igreja, que Paulo está pregando a igreja de Deus. Paulo não está pregando igreja católica, igreja assembleia, igreja universal, igreja não sei o que de Cristo, e etc, etc. Paulo não está pregando isso. Paulo está pregando a igreja de Deus aqui em Romanos. Né? Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nada é de si mesmo, né? Nada é de si mesmo imundo. Nada não é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera, para esse é imundo. Então, Paulo está dizendo dentro da igreja para esse irmão que pecou, né, que estava fazendo coisa errada, que não deve ser mais julgado, porque agora ele não vai escandalizar e nem vai fazer coisa torpe, né? Ele está dizendo que nada é da pessoa imundo, nada é da pessoa imunda. É de quem? A imundícia vem de quem? Vem de Satanás. Por quê? Porque ele caiu na fraqueza da fé, aí ele e Satanás fez com que ele caísse em pecado. Nada é de si mesmo, a não ser aquele que assim considera, para esse é imundo. Então, se a pessoa se considera imundo, né, dentro do pecado, então ele é imundo, porque ele está se considerando. Mas se ele não se considerar imundo, ele receber a demonstração e não fazer mais, então ele não será mais imundo. Né? Mas se ele se considerar imundo e for continuar praticando os erros, então ele é imundo. Pois é pela tua comida, né? Pois se pela tua comida se entristece teu irmão, presta atenção, pois se pela tua comida, né, se entristece teu irmão, já não anda segundo o amor. Que amor é esse? O amor, a doutrina, os mandamentos, é a obediência. Porque Deus é o amor. E o amor não tem desobediência. O amor não tem pecado. Ele que tem o amor puro de Deus em seu coração, que obedece, né? Ele está em obediência a Deus. O amor é a obediência, é a fé, é crer. Isso é o amor. O amor é a fé, é crer e é a obediência a Deus, a sua doutrina, seus mandamentos e a sua lei, a lei de Cristo. Pois, se pela tua comida se entristece teu irmão, já não anda segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele que em Cristo morreu. Por que está falando dessa forma? Perecer, né, por causa da tua comida. Porque se você está comendo uma comida que não é a doutrina de Cristo, que não é a lei de Cristo, que não é o mandamento de Cristo, você está comendo o quê? Você está comendo pecado. E se esse pecado que você está comendo, né, for dar a seu irmão, ele vai perecer junto com você, por causa da tua comida. Que comida é essa que você está comendo? Né? A comida do lado de Satanás, não a doutrina de Cristo. Mas, está dizendo aqui, já não anda segundo amor. Não faça, está dizendo, não faça pela comida do erro perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Porque Cristo morreu para o povo israelita, para o povo da tribo de Judá e todas as outras tribos, junto com os gentios que conviviam com ele. Cristo morreu por eles. E quando ele voltou para casa, ele deixou esse mandamento para nós seguir. Para nós seguir. Né? Quando Cristo morreu para... algumas manchetes. Quando ele morreu para o povo dele, né?
quando Cristo morreu para o povo dele, o povo israelita, o povo de Judá e todas as tribos, né? Cristo morreu por conta disso. Mas, se nós já temos essa comida, que é a doutrina, que é a lei de Cristo, que é o mandamento, e obedecemos com o amor puro em nosso coração, porque a obediência é principalmente o amor. É o amor puro em nosso coração. E se a gente não tiver essa comida, vai matar aquele que Cristo morreu. Né? Eu estou comendo a comida, mas eu estou comendo outra comida que me leva para a perdição e for dar para meu irmão, né? Ele vai morrer. E aí o versículo está dizendo aqui: não faça perecer por causa da tua comida por ele. Vamos supor, Cristo morreu, né, pelo meu irmão. Vamos falar do irmão de carne. Cristo morreu pelo meu irmão, né, para tirar ele do pecado que ele estava cometendo anteriormente. Ele se converteu, deixou o pecado, né, lá para trás, deixou e se converteu. Eu, como conhecedor da doutrina de Cristo, se vir, mas agora estou no pecado e quero tirar esse que se converteu para vir para o meu lado, né? Ele está dizendo: não faças perecer o irmão que já está em Cristo novamente, né? Não faça, não dê da minha comida, né? Por exemplo, eu sou um negociante, certo? Eu chamo esse irmão para trabalhar comigo, certo? Ele é uma pessoa obediente a Deus, certo? Mas aí no meu comércio, eu peso 900 gramas pelo quilo e mando esse irmão vender 900 gramas pelo quilo. Então a comida que eu estou dando a ele vai fazer ele morrer, se ele aceitar essa comida para comer. Mas se ele disser: não, eu não vou fazer isso, aí sim, ele não vai morrer, não vai perecer, porque ele está obediente. Mas se eu, que estou comendo a comida de Satanás, e vou dar para esse irmão, e ele come também, ele vai morrer junto comigo. Ele vai morrer junto comigo. Mas se eu não der da minha comida, né, eu tiver a consciência pura, que aquilo que eu vou dar a ele vai fazer ele perecer, né, eu tiver essa consciência, e então só quem vai se perder sou eu, porque eu não estou fazendo com que o irmão tropece, né? Entenderam agora? Isso aí. Não seja, pois, censurado o vosso bem, né? Não seja censurado o vosso bem, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito. Então, se eu estou fazendo as coisas boas, eu tenho que dar as coisas boas para meu irmão e não fazer com que ele tropece para que ele morra, né? Então, porque não é no comer nem no beber, porque no céu não entra carne nem sangue, né? Não entra carne nem sangue. E a nossa carne come e bebe. E no céu, para a vida eterna, não precisa de comer nem de beber, mas de justiça. Como lá está falando, para não fazer o irmão tropeçar, eu tenho que estar na justiça. Se ele está comigo, né? Se é para eu vender 1 quilo, eu estou mandando ele vender 1 quilo. Não vou mandar ele vender 900 gramas para que ele não morra, para que ele não pereça. Então eu estou fazendo justiça, estou fazendo paz, porque se aquele que comprou 1 quilo por 900 quiser reivindicar, não vou ter paz, né? Porque eu estou enganando. E na alegria do Espírito Santo eu estou fazendo as coisas boas. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens, né? Porque eu estou fazendo tudo que é certo na obediência à doutrina, à lei de Cristo e os mandamentos de Cristo que veio de Deus, né? Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para edificação mútua. Então, nós temos que, se vê o irmão quase
indo para um lado errado, é nosso dever dizer: fulano, fulano, te orienta, não faz isso. Isso aí não vai dar bom fruto, isso aí vai te levar ao erro. Temos que fazer isso, não deixar. Né? Que é para contribui para edificação mútua. Um irmão tem que andar em conformidade um com o outro, dentro da verdadeira igreja, dentro da mesma doutrina, dentro do mesmo mandamento e na mesma lei, dada por Deus, por Cristo, para nós e para esse povo que Paulo está falando aqui. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Que comida é essa? Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Porque essa comida que nós estamos comendo aqui, nesse versículo 14 de Romanos, capítulo 14 de Romanos, essa comida é o pão que veio do céu, é a palavra de Deus, é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo, é a lei de Cristo dada por Deus para esse povo e para nós. Né? Então nós não devemos, né, destruir por causa dessa comida. Não, a obra de Deus. Nós não devemos destruir essa comida, né, que é uma obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo, mas é um mal para o homem, dá motivo de tropeço pelo comer. Né? Então, se você está habituado só a comer o pão de Deus, o pão que vem do céu, que é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, a lei de Cristo, você está habituado a comer só isso, né? E você só dá isso a seu irmão, é o seu dever dar isso para com o seu irmão. E de repente, você quer dar de comer a ele outra coisa, por exemplo, você caiu numa tentação e quer chamar seu irmão: irmão, olha, tem 2 mulheres ali, joia para nós, e aí? Bora lá? Então, você vai dar comida, não de Deus para ele, mas dar comida de Satanás. Né? Você está deixando a legião de Deus e está dando um pulo lá na legião de Satanás. Para quê? Para a desobediência. E essa desobediência nos leva a quê? À morte, à perca da salvação, da vida eterna. Né? Tudo isso. Né? Então, não devemos dar comida de tropeço para o irmão. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo. Né? Toda comida é limpa. Está falando até comida material é limpa. Só que a gente não vai comer sangue. Sangue não é comida. Né? Mas o resto, tudo nós podemos comer. Mas é um mal para o homem. Olha só. É um mal para o homem. Dá motivo de tropeço pela comida. Que comida é essa? É a comida que a gente come? Não. É a comida espiritual. É a doutrina de Cristo. É sair dela para comer da doutrina de Satanás. Nós não podemos dar esse motivo. Né? Ou, por exemplo, somos servos e de repente eu estou me adulterando e o irmão está vendo a minha comida. Né? Está vendo? Está todo dando motivo. Né? Para que o irmão, pelo comer, tropece também. Ele está dizendo: o irmão está fazendo isso, eu vou fazer também. Vou adulterar. Então, essa comida que eu estou comendo de Satanás, o irmão pode ver e querer comer. Eu não posso comer dessa comida para que o irmão venha comer também. Não posso. Né? Não posso. Eu não posso estar enganando para que o irmão não venha enganar também. Não posso fazer isso. Se eu sou obediente a Deus, eu tenho que seguir firme nesse amor para que o meu irmão não venha tropeçar também. Eu tenho que dar exemplo, né, dessa limpeza. Né? Na verdade, tudo é limpo, mas é um mal para o homem, dá motivo de tropeço pelo comer.
Bom é não comer carne, nem beber vinho. Está falando até das coisas materiais. Né? Porque bom não é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Né? A fé que tens, guarda. Se você tem fé, que fé é essa? É guardar os mandamentos, a obediência na doutrina e nos mandamentos de Cristo, na sua lei. Né? A fé que tens, guarda-a contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. O que é que quer dizer isso? Que a aprovação é essa? E eu não me condeno. Presta atenção. A fé que eu tenho, guardo-o comigo mesmo, diante de Deus. Que fé é essa? A obediência à doutrina de Cristo, os mandamentos e a sua lei de Cristo. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo. Eu sou uma pessoa bem-aventurada por Deus se eu não estou cometendo nenhuma falha. Se eu não ando mentindo, não ando enganando, não ando me prostituindo, não ando adulterando, não ando roubando, não ando matando, etc, etc. Eu sou uma pessoa bem-aventurado. Né? Aquele que não se condena a mim mesmo, porque eu não estou me condenando fazendo essas coisas. Né? Naquilo que aprovo. Se eu estou aprovando a doutrina de Cristo, se eu estou aprovando os mandamentos de Cristo, se eu estou aprovando a lei de Cristo, né? Então eu sou bem-aventurado porque eu guardo a fé que eu tenho, né? Comigo mesmo, diante de Deus, né? E não me condeno, porque eu estou em obediência, eu não vou me condenar, porque eu estou seguindo a Deus fielmente, né? Entenderam agora? Mas, aquele que tem dúvida, então se nós obedecemos a Deus, não devemos ter dúvida, devemos obedecer ali, ó, na bucha, sequentemente. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque o faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado, né? Então é isso. Mas aquele que tem dúvida, então, se você tem dúvida do amor que você quer ter para com a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo e para a lei de Cristo, você não deve ter dúvida sobre isso. Você deve ter essa fé concreta, concretíssima. Você deve ter essa fé sempre, sem nenhuma dúvida, porque se você tiver qualquer tipo de dúvida, está falando de dúvida, mas não é nem dúvida, é você se desviar. Qualquer coisinha, como eu li no versículo anteriormente, que você não pode se desviar, não pode ter nenhum. Você tem que seguir ali firme, fiel ao amor, porque se temos aquele amor sincero, puro em nossos corações, nós temos a fé pura, nós temos a crença pura e a obediência pura, né? Porque se nós não tivermos isso, o resto vem do pecado. Mas aquele que tem dúvida, se come a palavra de Deus com dúvida, né? Se come a palavra de Deus, que é a doutrina, os mandamentos e a lei de Cristo, se come com dúvida, está condenado. Porque não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida em se tornar um cristão dentro da verdadeira igreja. Você não pode ter dúvida nenhuma. Porque o que faz, se faz com dúvida, será condenado. Não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Termino aqui o
capítulo de Romanos 14. Vamos para o capítulo 15 de Romanos agora. O capítulo 15 de Romanos relata Cristo dá-nos exemplo da abnegação. Né? Cristo dá exemplo de abnegação. Isso é Romanos 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Né? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Né? Olha, nós que somos fortes, que estamos em Deus, seguindo com amor puro, sincero, né, obediente, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Né? O que é que quer dizer isso? Os fracos, ele peca contra nós. Né? Ele peca contra nós. Mas devemos nos perdoá-lo, né? Mas nós não devemos ficar agradável a isso, porque nós perdoou um que magoou nós. Nós não devemos ficar agraciados pelo aquele perdão, não, né? Porque a gente deve suportar a fraqueza dele sem nenhuma alegria, né? Sem nenhuma alegria, sem como é que se diz? Sem nenhuma glória, né? Porque cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para edificar ele, não a nós, né? Por isso, né? Portanto, cada um de nós, né? Cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para edificações, né? Então, a gente não vai agradar a uma pessoa, vai ajudar a uma pessoa para nos gloriar. Não, a gente vai agradar aquela pessoa, vai falar de Deus para aquela pessoa, para edificar ela para as coisas boas. E não nos devemos gloriar nisso. Não. Devemos, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Né? Se você está agradando ao seu próximo, não é para você se gloriar. Não. É para edificar aquela pessoa, para que ela possa vir ter salvação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Né? Quando Cristo veio, quando Deus enviou ele, né? Viu seu espírito para se transformar em carne como nós, para resgatar o povo que Deus deu a ele, que estava em pecado muito grave, né? Cristo já sabia. Cristo veio para agradar a quem? O Pai, né? Portanto, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, ele agradou ao Pai. Ele veio para agradar o Pai, não foi para agradar a ele. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriava. Né? Então ele não veio para agradar a si mesmo, ele veio para agradar o Pai que enviou ele. Né? Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias, o povo injuriou ele, mas é por causa dele não, por causa do Pai. Dos que injuriavam o Pai, né? Por conta de seus pecados, né? Caíram as injúrias dos que te injuriavam. Né? Esse povo israelita, povo da tribo de Judá e tantos outros, estava injuriando a Deus, porque não estava mais seguindo, tinha a lei de Moisés na sua mente, mas não estava seguindo o mandamento de homem, não de Deus mais, nessa época aí, que Cristo veio. Então Cristo suportou tudo isso pelo Pai, né?
Porquanto tudo que Dante foi escrito para nosso ensino foi escrito, né, para nos ensinar, para que, né, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. Paulo aqui já está falando do que deixou, né, do que Cristo passou. Ele está passando para essas pessoas aqui que nós teremos a consolação através de Cristo pelo que ele passou, né? A esperança também pelo que ele passou, porque Deus mandou ele para sofrer, né? E tenhamos essa consolação através dele, a esperança da salvação através de Cristo, né? Ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo. Então, o que é que quer dizer? Que nós devemos, né, ser igual a Cristo, né? Igual a Cristo. Perdoar aqueles que condenaram ele para a cruz, que judiaram, né? Que nós temos essa doutrina para com os outros, igualmente como Cristo deu, né? Que nós façamos igual a Cristo. Dê a sua doutrina, a sua lei, o seu mandamento para com os outros, para que se redima dos seus pecados e se salve também, né? Para que unânimes, olha só, né? Para o que unânimes e a uma boca glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Cristo quer, que nós sejamos uma só boca, nós seja a boca de Cristo. Paulo está dizendo aqui que nós devemos ser a boca de Cristo, para que unânimes a uma boca glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa boca deve ser a boca de Cristo, para dar a sua lei, a sua doutrina e o seu mandamento, para que aquele que está na legião do mal venha para a legião de Deus e possa ter vida eterna. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Paulo está falando que Cristo recebeu, mas Paulo não estava com Cristo na época. Está falando depois. Isso aqui é depois, né? Portanto, recebei-vos uns aos outros, também como Cristo recebeu. Cristo recebeu aquele povo que foi dado por Deus para ele resgatar, que eles não quiseram, né? Mas muitos, né? 90% não quis, mas os 10% quis. Como está escrito lá em Mateus, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Isso foi quando Cristo chegou, né? A seara era aquele povo que era de Deus, que se bandeou para a legião do mal e estava perdido. E Deus deu a Cristo esse povo para resgate, e eles não quiseram, né? E a seara, os ceifeiros que tinha, era muito pouquinho, não conseguiu resgatá-lo, né? Não conseguiu. Então essa seara ficou para lá, nem próprio Cristo conseguiu resgatar essa seara. A seara é grande, e ainda é grande. A seara é esse povo que não quer saber de Deus, não quer saber. Então a seara ainda é grande, os ceifeiros ainda estão sendo pouco, muito pouco. Porque os que querem ser ceifeiros são ceifeiros de Satanás. Criaram igrejas falsas, se intitularam pastor para enganar o povo, apenas para isso, né? Então, portanto, recebei uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então é o nosso dever, nós que temos a obediência ao mandamento de Cristo e a doutrina e a sua lei, devemos receber uns aos outros, não fazer distinção e ensiná-lo para que ele saia da legião do mal, venha para a legião do bem e tenha a vida eterna. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão.
quando Cristo veio, né, foi ministrar quem? Né? Cristo foi ministrar o povo israelita, o povo das tribos que era circunciso, né? Digo, pois que Cristo, Paulo falando, né? Digo pois que Cristo foi feito ministro da circuncisão. De quem? Do povo israelita, né? Do povo que era da tribo de Judá, do povo que era a herança de Deus. O povo que era a herança de Deus era circuncidado, né? Os outros não eram circuncisos, eram incircuncisos. Os que não eram de Deus, o que Deus deu para Cristo resgatar, todo ele era circuncidado, né? Todo era. Cristo foi ministro para ele, veio ministrar a sua doutrina, o seu mandamento e a sua lei para esse povo que era circuncidado por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Está falando de quem? Do povo israelita, do povo da tribo de Judá e todas as outras, para os rebeldes, né, que abandonaram a lei de Moisés, abandonaram o templo, passaram para a legião do mal, abandonaram a legião de Deus. Digo, pois, Paulo falando para esse povo aí, pregando, dizendo, digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão. Deus enviou Cristo para esse povo aqui da circuncisão, que era o povo israelita e as tribos que tinham se bandeado para a legião do mal. E Deus deu esse povo aqui, que tinha se bandeado, deu a Cristo, vai lá, meu filho, e resgata eles. Mas eles não quiseram, mataram Cristo. Para confirmar as promessas feitas aos pais deles anteriores, aos antigos, os israelitas e das outras tribos. Porque os mais rebeldes foram o povo israelita e os da tribo de Judá. Esses foram os mais rebeldes a Deus, desde quando saíram do Egito. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Esse gentio era o que estava no meio deles. E os outros que não estavam, que vai passar, vai ver o que Cristo vai fazer e vai se converter. Esse novo gentio, mas tinha muitos gentios misturados com o povo israelita. Tinha muitos. Veio do Egito e se juntaram depois que chegaram, né? E fora os outros que estavam ao redor. Então, e para os gentios, glorifiquem a Deus. Está falando os gentios que convivem com eles. Glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Deus está sendo misericordioso com esse gentio que está no meio deles, né? Do povo israelita e das tribos, rebeldes, né? Tenha pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome, né? E outra vez diz, alegrai-vos gentios, juntamente com o povo, e louvai ao Senhor todos os gentios, e louvem-me todo o povo, porque os gentios, ele está falando com os gentios que estavam no meio do povo israelita, né? Das tribos que conviviam com ele. Os que vieram do Egito morreram, foi pouco, os gentios que vieram de lá. Mas teve os que, quando chegaram na terra prometida, e na sequência, muitos se juntaram ao povo israelita e às outras tribos, porque eram os que eles precisavam para trabalhar para eles, né? Então esse povo era gentil, e os outros que também já viam, né? Que são os parentes deles também, que são gentios, viam todas essas coisas, né? Então outra vez diz também Isaías, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios. Nele os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo, que é o batismo, né? Que recebe um Espírito Santo de adoção, né? Está falando para esse gentio aí. Capítulo 16 de Romanos relata,
recomendações, saudações e votos. Isso é o Romanos 16, o versículo 1, recomendações, saudações e votos. Recomendo-vos, isso é Paulo fala, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Secreia. Em Secreia tem uma igreja de Deus, né? E Paulo está recomendando a irmã Febe, que é serva da igreja de Deus que está em Secreia, né? Em Secreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno de santo, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos e de mim em particular, né? Essa irmã lá em Secreia, ela é uma serva ajudante dentro da igreja, ajuda aos irmãos, né? Dentro da igreja. E o irmão Paulo também, em particular, né? Dá de comer, lava suas roupas e etc. Saudai a Prisca e a Áquila, né? Meus cooperadores em Cristo, né? Áquila, né? Que era lá de Corinto, da igreja de Deus de Corinto, né? Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não sou. Eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas de Deus, né? Saudai também a igreja que está na casa deles, né? Na casa deles tem igreja. Que igreja é essa? A igreja de Deus. O que é a igreja de Deus? A doutrina de Cristo, a lei de Cristo e os mandamentos de Cristo. Essa é a igreja de Deus, porque Cristo morreu por conta dessa doutrina, por conta desse mandamento e por conta dessa lei, né? Então, essa é a igreja de Deus, verdadeira, única e verdadeira. E na casa dele tem essa igreja, porque eles pregam esses mandamentos, essa doutrina e essa lei de Cristo, né? Então, saudai também a igreja que está na casa deles, né? Essa igreja é a doutrina, é o mandamento, né, de Cristo, a lei de Cristo. Isso se chama igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, porque Cristo morreu por conta dessa igreja, que é a sua lei, a nova lei, não a lei de Moisés, a doutrina de Cristo, não a doutrina dos homens daquele tempo, já existia, e os mandamentos de Cristo, não os mandamentos dos homens, errado, né? Essa é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, porque Cristo morreu, derramou seu sangue por conta dessa lei, por conta dessa doutrina e por conta desse mandamento, né? Por isso que se chama igreja de Deus. Saudai também a igreja que está na casa dele. Saudais a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo, né? Quando ele foi para a Ásia. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrônico e a Junias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem aceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. E Paulo está falando desse povo, né? Antes dele se tornar apóstolo, mas são os que estão com os outros apóstolos, né? Estão mandando saudações para ele. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Todos são amigos de Paulo, né? Que ensina a igreja de Deus. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da casa de Aristóbulo, né? Na casa de Aristóbulo também. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da casa de Narciso,
que estão no Senhor. Todos esses são membros da igreja de Deus. Saudai a Trifena e a Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalha no Senhor. O que é porque ele está saudando esse povo? Que é o povo que ajuda aos irmãos, dá de comer, né? Dá de comer, de dormir, né? E ajuda em tudo que eles precisam para pregar a igreja de Deus. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, tá vendo? E a sua mãe e minha. Então, Rufo, né? E esse Rufo deve ser irmão de Paulo, né? Saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe, né? E minha. Então, Rufo é irmão de Paulo, né? Rufo é irmão de Paulo, está pedindo saudação porque eles passaram a seguir a doutrina, a igreja de Deus. E antes ele era do judaísmo, esse povo, né? Mas agora, como Paulo se tornou apóstolo, eles saíram do judaísmo e estão seguindo a igreja de Deus, né? Saudais a Sincrito e Flegonte e a Hermes, a Patrobas e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia e a Nereu e a sua irmã e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Então são muitos convertidos que eram conhecidos de família de Paulo, né, apóstolo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas, né, de Cristo vos saudam. Rogo-vos, irmão, que notei que os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviar-vos dele, né? Então Paulo também está pedindo a esse povo que se alguém chegar perante ele com outra doutrina, se desvie deles, né? Se desvie, não vá crer nessa doutrina de homens que tem por aí. É como nos dias de hoje. Nós devemos desviar da doutrina de homens, mandamento de homem nessas igrejas falsificadas, e só crer na igreja de Deus, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo e na lei de Cristo. Porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre. Esses são os falsos pastores dessa época aí e dos dias de hoje, né? Só serve ao seu ventre com palavras suaves e bonitas, lisonjas, né? Enganam os corações dos inocentes. Isso já existia nesse tempo de Paulo, né? E nos dias de hoje muito mais. São esses pastores que falam de Deus bem bonito, né? Prega Deus bem bonito para enganar você. Porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre. São os pastores de hoje, nas falsas igrejas. E com palavras suaves, lisonjelas, bonitas, né? Enganam os corações dos inocentes. Essas igrejas católicas, igreja universal, igreja do poder de Deus, igreja de Cristo, igreja não sei de que, todas são igrejas falsas, criadas pelo homem, dentro da legião do mal, da legião de Satanás. Porque na legião, a única igreja verdadeira é a igreja de Deus, que serve, tem o nome do dono, dentro da legião de Deus. A legião do bem é igreja de Deus, né? Que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, para seguirmos em obediência, com amor no coração puro e sincero. Pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprazam-me, Paulo está falando, né? Portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal, né?
E o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosipatro, meus parentes, né? Paulo falando para todo mundo aí, agradecemos, lembrando de todo ele. Eu, Técio, que escrevo esta carta, que vos saúdo no Senhor, saudai-vos a Gaio, hospedeiro meu e de toda a igreja de Deus. Saudai-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão quarto. Né? Erasto era irmão quarto dele. Né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a minha pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então Paulo está falando essas coisas, que o que ele recebeu, porque Paulo não recebeu quando Cristo estava, porque ele estava no judaísmo, né? Depois que Cristo voltou para casa, Paulo continuou no judaísmo, maltratando a igreja de Deus, quebrando quando reunia a igreja de Deus, né? Prendendo os pregadores da igreja de Deus. Paulo fazia isso, né? Mas ele está dizendo aqui agora, ora, aquele que é poderoso, que é em Deus, né? Para vos confirmar, segundo o meu evangelho, o evangelho de Deus, e a pregação de Cristo, né? Ele está pregando a pregação de Cristo, o evangelho, né? Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então, essa pregação que Cristo deixou, essa doutrina, essa lei estava guardada, porque Deus sabe todas as coisas, né? Estava guardada desde antes, mas só veio ser revelada depois de Cristo, né? Só foi dada, revelada depois de Cristo, depois, né, de todos os acontecimentos onde Cristo criou, Deus criou, para ver se a humanidade era uma humanidade boa, mas Satanás acabou pervertendo esse povo, né, e deu no que deu, né? Se perderam 90%. Isso do povo de Deus, fora o que já era da legião do mal. Estou falando dos 90% que era de Deus, que se perdeu para a legião do mal, né? Mas agora manifesto e por profética, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. O que é a fé? A fé é a igreja, é a doutrina, é os mandamentos, é a lei de Cristo. A fé é a obediência disso tudinho. A fé é a igreja de Deus, né? Ao sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, né? Uma paradinha por aqui. Voltarei com o próximo vídeo no capítulo termino aqui, desculpa, termino aqui no capítulo 16, né? 16 de Romanos, termino o livro de Romanos, né? Termino o livro de Romanos aqui no capítulo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal
compartilhe esses vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade do Evangelho, né? Ative o sininho para receber as notificações. Voltarei com o próximo vídeo no capítulo 1 de 1 Coríntios. Capítulo 1 de 1 Coríntios, que relata um prefácio, saudação e ação de graças. Esse é o próximo vídeo. E tenho dito, que Deus abençoe a todos.